E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais um capítulo? Sim. Beleza! Hoje a gente vai se aventurar no capítulo Imprudência no Trânsito do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã Stufal. Ih, que tema interessante. É, né? E sabe, a gente vai voltar lá para o Hospital Esperança, aquele lugar cheio de histórias comoventes, lembra? Assim, com a Dona Maria Modesto Cravo e a Rosângela, né? Isso. Sempre dispostas a ajudar as almas que acabaram de chegar do mundo físico. Hum, E dessa vez a gente vai conhecer a história do Frederico, Frederico. um médium, aliás, muito talentoso e um cara do bem. Só que, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro bem sério e, bom, chegou no hospital em estado grave. Puxa vida. É. E a irmã, assim, com toda a sensibilidade dela, mostra como esse acidente, que parece uma coisa tão material, né, tem causas e consequências muito profundas no mundo espiritual. É mesmo, a gente às vezes não se dá conta disso, né? Pois é. A drama dessa descreve o Frederico em estado grave, com o corpo espiritual bem fragilizado, sabe? Parecendo uma massa amolecida, nas palavras dela. Nossa, Pois é, e pra piorar, ele tá revivendo o acidente sem parar. Preso num tipo de coma mental, sabe? É de partir o coração, deve ser terrível. é? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. O que será que levou o Frederico, um homem tão bom, a sofrer um acidente tão grave? É verdade. Qual será a razão? É aí que a história fica interessante. Apesar de todas as suas qualidades, o Frederico tinha um comportamento, digamos, imprudente no trânsito. Sério? É, é que Dodari ignorava os alertas, confiava demais na segurança do carro, sabe como é? E não dava devida atenção aos riscos de dirigir de forma irresponsável. Entendi. Me parece que ele tava brincando com a sorte, né? Exatamente. E o pior é que ele recebeu vários avisos, até durante o sono, sobre os perigos da forma como ele dirigia. Mas infelizmente ele não deu ouvidos. Que pena, né? E aí, a irmã se nos apresenta essa ideia das provas dispensáveis, sabe? Que são situações de sofrimento que nós mesmos criamos por causa das nossas escolhas. Coisas que poderiam ser evitadas se a gente agisse com mais consciência e responsabilidade. Nossa, que interessante essa ideia das provas dispensáveis. É. Me faz pensar que muitas vezes a gente complica a vida por pura teimosia, sabe? Por não querer ouvir os sinais, os conselhos, a É intuição. verdade? É como se a gente escolhesse o caminho mais difícil e cheio de obstáculos, quando poderia ter optado por uma estrada mais tranquila e serena. É bem por aí mesmo. E no caso do Frederico, essa imprudência no trânsito se torna a prova dispensável que ele precisa enfrentar. Uma prova dolorosa que, infelizmente, abrevia a vida física dele e causa um sofrimento enorme para ele e para a família. É verdade. É. E aí fica a questão: será que essa tragédia poderia ter sido evitada? Será que a gente realmente tem o poder de influenciar nosso destino? Boa pergunta. Né? E a irmã se nos diz que, apesar de nada acontecer por acaso, a gente tem sim a capacidade de mudar o rumo da nossa história através das nossas escolhas. Claro que existem os desafios que a gente precisa enfrentar para evoluir, mas também existem os obstáculos que a gente coloca no nosso próprio caminho por falta de atenção, de cuidado, de bom senso. Faz sentido. É. E eu me pergunto, em quais áreas da nossa vida estamos sendo imprudentes? Quais provas dispensáveis estamos criando para nós mesmos? No trabalho, nos relacionamentos, na saúde? Em tudo, né? É verdade. A gente geralmente associa a imprudência só ao trânsito, mas ela pode estar em várias áreas da vida, né? Total. A partir do momento que ignoramos os alertas, insistimos em atitudes que já sabemos que são prejudiciais e deixamos de lado o cuidado com a gente e com os outros, estamos sendo imprudentes de alguma forma, sem dúvida. E as consequências dessa falta de cuidado muitas vezes são mais dolorosas do que a gente imagina, com certeza. E a irmã se vai além, mostrando que a imprudência do Frederico não foi só desatenção, mas também falta de cuidado com a própria vida, com a própria energia vital. Aí a gente começa a mergulhar em conceitos mais profundos, como o do corpo espiritual. Verdade. Ela descreve o corpo espiritual do Frederico enfraquecido, como se estivesse perdendo a vitalidade, a força, e essa fragilidade espiritual, muitas vezes, é consequência de atitudes e pensamentos negativos que a gente cultiva no dia a dia e que acabam minando a nossa energia. E esses detalhes que a irmã se traz são importantes para a gente entender como tudo está interligado, né? O corpo físico, o corpo espiritual, os pensamentos, as emoções. Tudo isso influencia a nossa saúde, o nosso bem-estar e até a forma como a gente se coloca no mundo. Totalmente. A história do Frederico é um exemplo claro disso. A imprudência no trânsito, que a princípio parece um problema só material, acaba revelando uma série de questões mais profundas que envolvem a saúde espiritual, a responsabilidade pelas nossas escolhas e a importância do autocuidado. Exatamente. E para a gente aprofundar essa análise, a irmã se nos convida a buscar nos ensinamentos espíritas, em O Livro dos Espíritos, mais elementos para essa reflexão. Legal. Ela destaca a questão 954, que fala sobre a culpa em casos de danos não intencionais. E aí,
a gente se depara com uma pergunta complexa. Até que ponto a falta de intenção isenta alguém da responsabilidade pelas suas ações? Uma pergunta que nos leva a pensar nos limites da culpa e da responsabilidade. Afinal, no caso do Frederico, ele não tinha a intenção de causar o acidente, mas ao mesmo tempo ele ignorou os alertas e se expôs ao risco conscientemente. É como se ele tivesse fechado os olhos para o perigo, né? E aí a gente se pergunta, será que a falta de intenção diminui a gravidade das consequências? Ou será que a responsabilidade existe independente da intenção? Fica a dúvida. E aí, voltamos para nossa conversa sobre imprudência no trânsito. A gente viu como a história do Frederico nos faz pensar sobre a responsabilidade, né, das nossas escolhas e o impacto que elas podem ter, até no nosso corpo espiritual. É verdade. A gente deixou ele lá no Hospital Esperança, lembra? Em um estado bem delicado. Pois é, revivendo o acidente sem parar, né? Sofrendo com a culpa, o remorso por ter causado a própria morte e deixado a família sofrendo. E a Rosângela sempre atenta, né, levantar uma questão importante. Mesmo sem intenção, será que a morte do Frederico pode ser considerada um suicídio? Uma pergunta que mexe com a gente, né? Afinal, ele não planejou o acidente, não queria se machucar, muito menos machucar alguém. Mas e aí? Será que a falta de intenção tira a responsabilidade? É complicado, né? Pois é. A irmã explica que, apesar do Frederico não ter tido a intenção de tirar a própria vida, a consciência que ele tinha dos riscos, né, de dirigir daquele jeito, coloca ele como responsável pela própria morte. É como se ele tivesse, de certa forma, assumido o risco, né? Ao ignorar os alertas, se expondo ao perigo. E quando a gente assume um risco, a gente tem que estar pronto para as consequências, né? Sejam elas quais forem. Exatamente. E a irmã se destaca que essa consciência do risco vai pesar muito na recuperação do Frederico. Ele vai ter que lidar com a culpa, com o remorso, com a dor de ter abreviado a própria vida e causado sofrimento para quem ele amava. Nossa, imagina o peso dessa culpa, né? A irmã se descreve esse processo como um longo período de reconstrução mental e espiritual, que pode durar anos. E que pode até parecer um estado de parasquizofrenia, ela diz. É um processo muito doloroso, porque ele fica revivendo o acidente, sabe? Os momentos antes da tragédia, a dor que causou para a família. E a mãe explica que essa dor é amplificada pelas ideoplastias. São formas de pensamento criadas pela própria mente, moldadas pela culpa, o arrependimento. Ideoplastias, que interessante. O que são essas ideoplastias? Como elas influenciam o nosso sofrimento? São como imagens mentais, sabe? Formas de pensamento que a gente cria a partir das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas crenças. E essas formas de pensamento têm poder, influenciam nossa realidade, atraem situações, pessoas que vibram na mesma frequência. Então, no caso do Frederico, essas ideoplastias criadas a partir da culpa, do remorso, podem aumentar o sofrimento dele, né? Criando um ciclo de dor e angústia. Exatamente. É como se ele tivesse preso numa teia de pensamentos negativos, vivendo o acidente sem parar, alimentando a própria dor. A irmã explica que essas ideoplastias podem se manifestar de várias formas. Pesadelos, alucinações, medos inexplicáveis, até doenças físicas. É como se a mente, atormentada pela culpa, projetasse essas imagens, essas sensações do corpo espiritual, causando um desgaste enorme. Nossa, e o fato do Frederico ser médium, ter essa sensibilidade espiritual, pode piorar esse sofrimento, né? Ele tem uma consciência maior das consequências da realidade espiritual. Sem dúvida. A irmã se destaca que quanto maior a sensibilidade espiritual, maior a responsabilidade. No caso dele, essa sensibilidade intensifica a dor do arrependimento, a necessidade de reparação. Mas, mesmo com toda essa dor, a irmã se mostra que a situação do Frederico não é um beco sem saída, né? É verdade. Ela enfatiza que, apesar da gravidade, a falta de intenção do Frederico o livra de maiores tormentos. Como, por exemplo, longas peregrinações em regiões inferiores do plano astral, onde as almas que desencarnaram em sofrimento e revolta ficam presas por muito tempo. Então a intenção, a motivação por trás das nossas ações tem um peso enorme no mundo espiritual, né? A justiça divina considera não só o altar em si, mas também a intenção. Exatamente. E Erin Mansi nos convida mais uma vez a buscar nos ensinamentos espíritas, em O Livro dos Espíritos, mais elementos para essa reflexão. Ela destaca a questão 954, que fala da culpa em casos de danos não intencionais. Aí a gente se depara com aquela pergunta complexa. Até que ponto a falta de intenção isenta alguém da responsabilidade? É como se a gente estivesse buscando entender os limites da culpa, da responsabilidade, né? No caso do Frederico, ele não tinha intenção de causar o acidente, mas ignorou os alertas, se expôs ao risco conscientemente. E a irmã, com a sabedoria dela, né, mostra que a resposta dos espíritos é bem clara. Não há culpa quando não há intenção, quando não há consciência do mal. Mas, no caso do Frederico, ele tinha consciência dos riscos, o que o coloca como responsável pelas consequências. Então, mesmo sem querer causar mal,
a gente precisa estar atento, né, às nossas ações, às consequências. A responsabilidade não se limita à intenção, mas também ao conhecimento que a gente tem nos riscos e as escolhas que a gente faz. Com certeza. A história do Frederico é um alerta pra gente. Um convite para refletir sobre as nossas atitudes, sobre como a gente conduz a nossa vida, sobre a responsabilidade que a gente tem pelas nossas escolhas. Afinal, como a irmã diz, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de busca por uma vida mais consciente, responsável e feliz. Nossa, quanta coisa pra gente pensar, né? E ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai explorar mais essa ideia da responsabilidade e como a gente pode evitar as provas dispensáveis na nossa vida. Pois é, chegamos na última parte da nossa conversa sobre imprudência no trânsito. E olha, quanta coisa a gente já viu até aqui, né? É verdade, a história do Frederico, as provas dispensáveis, a culpa, a responsabilidade, as ideoplastias. Ufa! Mas para a gente fechar com chave de ouro, acho que vale a pena a gente explorar a mensagem da Irmãce sobre segurança e autocuidado, não só no trânsito, mas na vida como um todo. Verdade. A irmã se nos convida a ir além da história do Frederico, né, e pensar em como a gente pode aplicar esses aprendizados no dia a dia. Porque, né, de que adianta a gente entender tudo sobre provas dispensáveis se a gente continua criando obstáculos para a gente mesmo por pura falta de atenção. Exatamente. E a Irmãce, com toda a delicadeza dela, vai nos guiando nessa reflexão, sabe? Mostrando que a imprudência muitas vezes se esconde atrás de sentimentos como a ansiedade, a vaidade, o orgulho, a necessidade de preencher vazios, né? É como se a gente buscasse na velocidade, na adrenalina, na ilusão de controle, uma fuga da nossa própria realidade interior, né? Uhum. E essa fuga muitas vezes nos leva para caminhos perigosos, cheios de riscos e consequências que a gente nem imagina. É, faz sentido. E aí a Irmãce nos faz pensar, será que a gente está mesmo no controle da nossa vida? Ou será que a gente está sendo controlado pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades imediatas? Nossa, essa pergunta é de cair o queixo, né? A gente se acha tão esperto no comando, mas na verdade muitas vezes a gente está sendo levado por forças que nem entendemos direito. Aí a gente acaba agindo sem pensar, sabe? Sem pensar nas consequências, criando problema pra gente e pros outros. Verdade. E a Irmãce mostra que dirigir, né, é uma arte que exige respeito, disciplina, responsabilidade. As leis de trânsito existem para garantir a segurança de todos e a gente precisa seguir com consciência, não só por obrigação. Mas, falando a verdade, quem nunca acelerou quando viu o sinal amarelo? Ou quem nunca deu uma olhadinha no celular enquanto dirigia? A gente sabe que é errado, mas às vezes a pressa, a distração, a falta de atenção. Pois é. E a Irmãs, com toda a experiência dela, né, lembra que a segurança do carro não é um salvo-conduto para imprudência. Airbag, freio ABS, cinto de segurança, tudo isso protege, mas não nos torna invencíveis. Parece que a segurança do carro dá uma falsa sensação de proteção, né? A gente se sente mais confiante, mais corajoso e acaba se arriscando mais do que devia. Mas a segurança, no fundo, depende muito mais da nossa atitude, da nossa atenção, do nosso respeito às leis. Sem dúvida. A Irmãce nos convida a ser pacificadores no trânsito, sabe? Cultivando paciência, tolerância, compreensão, mesmo diante dos desafios, das provocações que a gente encontra nas ruas. Afinal, o trânsito é um reflexo da nossa sociedade com tudo de bom e de ruim que ela tem. É verdade. E essa postura, né, esse cuidado com o outro, precisa ir além do trânsito, né? A gente tem que levar essa consciência para tudo na vida. Dos relacionamentos, para o trabalho, para a forma como a gente lida com o meio ambiente. Com certeza. A Irmãce nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas ações, reconhecendo que cada escolha, por menor que seja, tem um impacto na nossa vida e na vida dos outros. E essa consciência, né, é fundamental para a gente construir um mundo mais justo, harmonioso e feliz. E para a gente encerrar esse mergulho com chave de ouro, a Irmãce nos deixa uma mensagem que resume tudo que a gente conversou. Dirigir com coração. Que a gente possa levar essa mensagem para a vida, buscando construir um mundo mais seguro, consciente e fraterno. Que a história do Frederico nos inspire a trilhar um caminho de prudência, responsabilidade e paz, tanto no trânsito como em todas as áreas da nossa vida. É isso aí, pessoal. E que a gente possa aprender com os erros do passado, né? Buscando sempre autoconhecimento, a evolução moral e a construção de um futuro mais feliz e harmonioso para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.